Bom, vamos lá então, pessoal. A gente está começando mais uma semana de portas abertas da Lala. Toda temporada a gente faz essas sessões para contar um pouquinho mais para vocês sobre a Lala, sobre o processo de admissões, as entrevistas, a questão da parte financeira, dos pagamentos. E a gente traz também lá líderes aqui para compartilhar as experiências deles com vocês. Então, é um momento muito bacana que a gente tem. E, bom, é, aqui a gente vai começar. A primeira coisa, eu acho que a gente tem que se apresentar, né? Então, aqui no chat, eu vou explicar. Na verdade, primeiro, né? Deixa eu contar para vocês. A Lala tem um jeito diferente de se apresentar. Então, nele, a gente fala que a nossa Lala intro, ou nossa intro Lala, e a gente fala o nosso nome. Qual é o estado? Se quiser, pode colocar a idade também. E qual é a sua canção de chuveiro? Aquela canção, aquela música que não sai da sua cabeça, que você está ouvindo aí no repeat na sua casa. Conta aqui pra gente qual que a gente quer saber também e te conhecer melhor. Então, essa também é uma oportunidade, gente. Vocês vão ver que tem várias pessoas aqui que estão entrando, estão chegando. O pessoal que está chegando, que está fazendo também aplicação para Lala. E ao longo desses dias vocês vão poder se conhecer mais, porque a gente vai se encontrar aqui nesse espaço, né? Bom, eu vou começar fazendo a minha aqui com o microfone aberto, já que eu tô com a palavra. Então, eu sou a Fernanda, eu tenho 36 anos, sou do estado de São Paulo, sou de uma cidade do interior que se chama Americana, mas eu moro na capital já há bastante tempo. E minha canção de chuveiro. Olha, eu gosto muito de muitas músicas, eu sou uma pessoa muito eclética, mas eu acho que eu vou com uma que chama Vai-te Embora, da Mariana Frois, que eu tava escutando muito já, tô escutando muito há bastante tempo. Então, gente, quem puder, vai colocando aí no chat também. O João já compartilhou, a Lala intro dele. Coloquem a de vocês também. E vamos começando. Então, gente, acho que a primeira pergunta que a gente pode se fazer aqui é o que é a Lala? Muita gente pergunta isso. E tem várias formas de contar o que é a Lala. A gente escolheu uma delas, uma das possíveis formas, que é pensar que a Lala é um espaço que você pode ter no mundo, né? Então, a Lala se chama, na verdade, Academia Latino-Americana de Liderança. Lala é o nosso apelido carinhoso. E a gente já tem 8 anos de existência e é um lugar que quer promover, né, a descoberta do potencial de jovens de 14 a 20 anos da América Latina para entrar, mas os lá líderes têm mais que 20 anos, tá, gente? Esse é o recorde só para entrar. E que querem ser líderes, que são líderes e desejam explorar esse potencial, né? E aqui a gente tem jovens de toda a América Latina, numa comunidade super diversa. Então a gente conhece pessoas de vários países. Isso é muito bacana, assim, dessas trocas que a gente tem aqui junto com os lá líderes. E são mais de 3 mil, gente, mais de 3 mil lá líderes em todos os países da América Latina, assim. É muita gente, muita gente. E são pessoas que fazem um montão de coisas também, né? Então, o que que a gente tem aqui de algumas ações aqui para mostrar para vocês, né? Esses lá líderes, eles fundaram organizações que impactam direta e indiretamente, né? Mais de 150 mil pessoas no continente e no mundo todo, porque também tem gente que é da América Latina, mas está morando às vezes em outro país nesse momento. Esses jovens também ganharam milhões de dólares em bolsas de estudo por ano para graduação fora do país. Então, e quase metade desse valor é diretamente atribuído à experiência na Lala, né? Esse apoio na hora de fazer essa arrecadação das bolsas, de conseguir as bolsas, na verdade. E 80% relataram também maior segurança psicológica após os acampamentos, né? Aqui a gente trouxe dos acampamentos virtuais, mas os presenciais também, porque esse é um dos eixos dos acampamentos da Lala. A gente vai contar mais para vocês.
E a gente gera também mais de 300 conexões entre alunos, e mentores que acompanham, né, esses jovens no desenvolvimento pessoal e profissional. Então, dentro da Lala tem uma série de oportunidades que a gente vai apresentar para vocês, mas os acampamentos de liderança, que é esse que vocês estão se inscrevendo agora nesse momento, são a porta de entrada. Então, para participar, como eu disse, você precisa ser um jovem, da América Latina, entre 14 a 20 anos de idade. Você tem que querer fazer diferença na nossa na comunidade, né? Querer, ter essa experiência de liderança. E é isso. Eu tô vendo aqui que a gente também tá com o espanhol, né, gente? Porque, como eu disse, são jovens da América Latina toda, então Brasil e outros países também. Então, a ideia é que a gente promova a conexão com o seu propósito, potencial de liderança, que você descubra esse potencial de liderança e conheça outros jovens como você. Então, tem gente que às vezes pensa, nossa, eu sou muito tímido. É, eu não sei se eu consigo ser um líder, porque eu tenho muita timidez. Gente, a liderança não depende de ser extrovertido, de você, gostar de alguma atividade específica. Ela é para qualquer pessoa, tá? Então, acho que isso é algo que a Lala vai desenvolvendo aqui. É, vamos lá. Então, os acampamentos, eles são essas experiências imersivas, que buscam fornecer essas ferramentas, né, para os jovens e para que eles possam realizar essa transformação em suas comunidades e em si mesmos. Acho que esse é o principal foco. E existe a opção de escolher entre o acampamento presencial ou virtual e nos três idiomas, que a gente tem disponíveis aqui, que é o português, o inglês e o espanhol. Então, nesses acampamentos, a gente tem, o trabalho aqui nessas ferramentas pensando na autoliderança, a gente cria conexões com quem está lá, a gente pensa sobre inovação social e desenvolvimento socioemocional. Então, tem esses quatro grandes eixos aqui presentes. E aí vocês me perguntam, qual é a diferença entre o acampamento presencial e o virtual, né? No acampamento presencial, a gente tem a opção de ser em português ou em inglês, né? São 7 dias de acampamento na cidade de São Paulo. É, quem é de fora do Brasil pode, aqui não é o caso, mas tem que tomar vacina de febre amarela para viajar para São Paulo. É um número menor de vagas disponíveis, porque é presencial, então, tem essa questão da hospedagem, de tudo mais. E os preços variam entre 150 a 1.500 dólares, mas a gente tem descontos com base na situação financeira de cada pessoa. E as inscrições estão abertas até o dia 1º de dezembro. Nos acampamentos virtuais, eles acontecem em português, espanhol ou inglês, você escolhe qual idioma você prefere. Acontecem por 5 dias. Tem ajuda financeira disponível também, descontos de acordo com a situação de cada pessoa. E é um grupo mais diversificado porque tem pessoas de lugares mais remotos, né? Então, para quem às vezes é mais difícil viajar até São Paulo, ou prefere fazer o virtual por N razões, é muito legal também. E o conteúdo dos acampamentos são os mesmos. Então, acho que isso é importante dizer que se você escolher o presencial ou o virtual, você vai ver os mesmos conteúdos. O que vai mudar é o formato. E as inscrições também estão abertas até dia 1º de dezembro e os preços variam entre 50 a 500 dólares. Então, amanhã a gente vai falar bastante sobre essa questão do custo, dos valores, de
nosso programa de arrecadação de fundos, que é uma forma de apoiar os jovens nessa arrecadação. Mas para trazer um pouquinho aqui para vocês já hoje sobre isso, a gente tem então essa ajuda financeira com base na necessidade, na condição econômica de cada pessoa. Então, lá na nossa plataforma de inscrições, que é o SurveyMonkey, vocês veem que tem dois formulários, um de ajuda financeira e um de aplicação. Então, esse de ajuda financeira é o que a gente olha, o preenchimento para fazer esse tipo de desconto. Então, a gente tem mais ou menos entre 10 a 90% de desconto que a gente oferece, com esses preços que eu já tinha comentado, né, de 50 a 500 dólares para o virtual e de 150 a 1.500 para o presencial. E esse é um investimento que depois dá acesso a todas as oportunidades que tem dentro da Lala, para a vida toda. Então, um investimento inicial que depois você não precisa para participar de programa de mentoria dentro da Lala. Qualquer outra oportunidade não tem nenhum custo adicional. Então, por que que você deve se inscrever, né? Acho que eu fui trazendo aqui um pouquinho. Mas depois de participar do acampamento, você entra na comunidade, tem acesso a todas as oportunidades, os programas para atingir suas metas e conhecer outros jovens latino-americanos. Um programa que eu não comentei aqui, que a gente também vai comentar amanhã, é que a gente agora tem um programa de carreiras, que é muito legal, pensando na vida profissional aí, né? De vocês, então é super bacana. Foi pensado assim com muito carinho aqui pela equipe da Lala. Tem o desenvolvimento socioemocional, então com foco de permitir que você explore as questões mais importantes para você, como contar sua história, né? Desenvolver ferramentas para gerenciar suas emoções. E começar liderando a si mesmo. Acho que isso é muito importante, né? Para você ser um bom líder, você tem que começar por você, olhando para você. E isso é uma coisa que vocês vão ver que nos acampamentos vai estar super presente. E também tem a oportunidade de fazer conexões internacionais. Então, hoje a gente está nessa sessão só com brasileiros, porque todos falamos português. Mas em outros momentos, outras sessões, vocês vão ver que vai ter gente de todos os países, né? Então, são mais de 3.000 lá líderes que você pode se conectar em mais de 20 países e mentores também. Então, é muito legal. João, você vai falar? Isso, Fê. Obrigado, viu? Tudo bem, pessoal? Muito boa tarde. Muito feliz de estar aqui. Bom, só falando aqui minha intro Lala também. Sou o João Pedro, tenho 23 anos, sou de São Paulo. E atualmente minha canção de chuveiro tem sido Where is My Husband, da Ray. Vi aqui várias introlalas muito legais. É, Bom, e aqui, dando continuidade aqui à fala da Fê, pessoal, vocês estão nesse processo de inscrição para os acampamentos de 2026, de junho e julho, tá bom? Alguns provavelmente já tenham terminado, possivelmente, outros estão ainda fazendo o processo. A gente sabe que é um formulário extenso, robusto, mas justamente para a gente olhar e analisar o potencial de vocês, conhecer a história de vocês, o impacto de vocês. Por isso que a gente, enfim, faz todas essas perguntas, tá bom? Então vamos lá, vamos começar uma etapa aqui do processo de admissão e de candidatura integral, né, sistêmico, para vocês terem uma noção de prazos e quando que a gente vai divulgar resultados. Enfim, então o primeiro passo, naturalmente, é fazer a sua candidatura lá no SurveyMonkey, tá bom? A candidatura ela é composta, essa primeira etapa, por dois formulários, né, em um, basicamente, que é esse formulário primeiro, que vai perguntar sobre a sua história com redações curtas, né, ali de no máximo 250 palavras, perguntar sobre conquistas suas, sobre o que vocês desejam, quais são suas ambições como jovens latino-americanos, quais são o impacto de vocês em comunidades. É legal que aqui na Lala a gente considera comunidade seja na sua família, grupo de amigos, mas também a sua cidade, seu país, enfim. A gente gostaria de conhecer mesmo a história de vocês, o que vocês gostam. A gente sempre pede, né? Tentem trazer evidências, colocar exemplos nessas redações para a gente analisar
com mais clareza também todo esse histórico de vocês. Então, tem esse formulário mais sobre a vida de vocês, com perguntas de data, nome, e-mail, enfim, essas redações. E, muito importante, a seleção do acampamento de vocês, tá? Então, vocês viram que por temporada nós temos mais de um acampamento acontecendo. Temos acampamentos virtuais e presenciais, como a Fê falou. E o idioma da escolha do acampamento deve ser o mesmo idioma do preenchimento do formulário, perfeito? Esse idioma, então, se eu escolher, eu, João Pedro, escolher um acampamento virtual em inglês, eu devo preencher todo o meu formulário em inglês, portanto, redações em inglês, tá? E as entrevistas também serão conduzidas em inglês, já chego na entrevista, tá bom? Então, temos essa primeira parte. A segunda parte, como a Fê comentou, é esse formulário de ajuda financeira, em que a gente vai perguntar questões econômicas suas também. Isso é muito importante, esses dados são muito importantes para nós, para a gente considerar potenciais apoios financeiros, bolsas, enfim. Então, isso também é uma questão muito importante para a gente. Esses dois formulários, que fazem parte dessa primeira etapa, que vocês preenchem eles juntos, eles têm uma data limite a serem preenchidas até o dia 1º de dezembro de 2025, tá? Então, de alguma forma aí está chegando, mas ainda tem aí uns 13 dias aí. Pedimos para que, enfim, caso vocês pudessem priorizar, já vão preenchendo para não ter essa correria ali no final do prazo. É até 23h59 do horário de Brasília, do dia 1 de dezembro de 2025, tá bom? Então, preencham esses dois o mais rápido possível. Claro, trazendo esses detalhes, enfim, que o formulário pede. E não esqueçam de submeter, né? Então, ao final quando vocês completarem os dois formulários, não esqueçam de clicar em submeter, submit, depende aí da língua do SurveyMonkey de vocês, perfeito? Depois, a segunda etapa são as entrevistas online, tá? Aqui, os candidatos que, enfim, se adequarem ali mais ao perfil e ao potencial que ela está buscando de líderes e líderes potenciais, a gente vai divulgar esse resultado de aprovação para a segunda fase, e aí ocorrerão as entrevistas presenciais ali por volta de janeiro e fevereiro de 2026. Vocês serão comunicados sobre isso e pedimos sempre que vocês acompanhem o e-mail de vocês, tá? O e-mail de vocês é o nosso canal principal de comunicações e, enfim, é possível, como qualquer comunicação, que caia em spam, tá? Então a gente sempre vai usar o e-mail que vocês colocaram no formulário. Então a gente espera que esse seja o e-mail principal de vocês e é ali que a gente vai comunicar esse andamento do processo, tá? Feitas as entrevistas online, vamos ter aí o momento da decisão, tá bom? Que vai chegar ali por volta de março, tá? A gente não tem uma data em específica, mas ali em março, começo, meio de março, a gente divulga para vocês os candidatos selecionados com a potencial oferta de um apoio financeiro. Lembrem-se da importância do formulário de ajuda financeira, que a gente vai usar isso para propor a vocês essa bolsa, né, de tantos por cento, esse apoio financeiro para vocês. Claro, caso essa bolsa não seja suficiente, nós vamos para a quarta etapa de todo o processo, que é uma etapa que a gente vê também como já formativa, que é a etapa de arrecadação de fundos. Então, basicamente, nós vamos oferecer a vocês um treinamento com sessões em grupo de algumas semanas. Então, vai ocorrer entre março, abril de 26, ensinando vocês como arrecadar fundos. Então, a gente vai trazer exemplos, trazer lá líderes, história de lá líderes mostrando como que eu arrecadei fundos para poder pagar para os meus acampamentos, tá? Então, isso já é um processo formativo, porque justamente vocês vão estar ali na mão na massa, buscando influência, trazendo, arrecadando fundos mesmo. Então, essa é uma etapa muito legal também de todo o processo e faz parte aí já dessa iniciativa de liderança de vocês, tá bom? Fê, podemos passar, por favor? E aí eu mostro então agora para vocês um pouco desse cronograma mais visual, para vocês terem em mente prazos, tá? Então, novamente, temos as inscrições do formulário, que vão até 1º de dezembro, 23h59 do horário de Brasília. Por favor, tentem se antecipar e já preencher o mais rápido possível. Em janeiro, fevereiro, temos as entrevistas online, que serão no mesmo idioma do acampamento, do idioma do acampamento selecionado por vocês, tá? Por fim, o resultado ali em março, e aí já começa em março, abril, a iniciativa de arrecadação de fundo para aqueles que gostariam de participar, e por fim, naturalmente, os acampamentos virtuais e presenciais ocorrem em junho e julho de 2026, tá bom? E claro, serão os acampamentos que vocês escolheram no formulário, já temos as datas certinhas. Pode passar, Fê. E aí é isso, mais um lembrete para vocês.
de que temos vagas limitadas, tá? Então, cada acampamento tem suas vagas limitadas, sejam virtuais, presenciais. A gente pede que vocês não deixem as inscrições para as últimas horas. Enfim, nós de admissões aqui da Lala estamos super abertos aí para dúvidas, seja aqui agora no Zoom, que a gente vai respondendo com vocês, mas também no nosso e-mail, no nosso WhatsApp. Usem a gente para isso, tá? Caso surjam essas dúvidas, e tentem preencher o mais cedo possível. Bom, pessoal, pode passar, Fê, por favor. Bom, pessoal, então temos aqui, como a Fê comentou, um grande convidado, o Ítalo, da Paraíba, que é a líder, é Admission Officer aqui da Lala. O Ítalo fez parte do acampamento virtual VLB 23 em 2022, e ele vinha aqui um pouquinho contar para a gente um pouquinho da experiência dele, desse processo de admissão, como é ser lá líder. A gente agradece muito você, Ítalo, pela presença. A gente sabe que, enfim, esses depoimentos ajudam muito todo mundo aqui que está presente, a entender como que é o processo, o que a Lala pode oferecer para esses jovens latino-americanos. Então, muito obrigado pela presença de você. E, enfim, passo a palavra aí para você comentar um pouquinho desse processo. Obrigado, João. Muito prazer, boas-vindas, né? Assim, muito bom saber que você vai estar conduzindo, né, junto com a Fei, e com a Renata, esse processo. E, pessoal, muito feliz também de ver tanta gente aqui nesse momento interessada, né, em entender mais sobre a Lala e sobre esse processo de aplicação. Ah, vou fazer minha Lala intro, eu coloquei no chat, mas eu me chamo Ítalo, eu tenho 20 anos de idade e eu sou de uma cidade chamada São José do Bonfim. É uma cidade bem pequenininha, sou nascido e criado na zona rural, né? E a Lala, ela chegou para mim num momento bem interessante da minha vida, que eu estava querendo muito me autoconhecer, mas também conhecer o meu propósito. E eu me perguntava como é que eu vou fazer isso. E quando eu entrei na Lala, foi uma coisa nada. Ah, eu vou entrar na Lala porque ela é isso e eu não conhecia nem muito, sabe? Conhecia muito pouco. E eu confesso que eu até pensava que a Lala seria aqueles treinamentos com tipo o Joel J da vida, que vai alta performance aí que você vai conseguir desenvolver. Só que depois que eu comecei a vivenciar o acampamento, ah, tudo mudou. Eu ressignifiquei aquilo que eu enxergava Lala. E eu quero muito dar um desafio para vocês. Se vocês têm amigos que são lá líderes, manda mensagem para eles no WhatsApp, no Instagram e pergunta o que é a Lala. Provavelmente você não vai obter uma resposta, porque eles não vão conseguir dizer muito bem. Porque a Lala traz muito esse significado de que é muito uma vivência individual. E isso foi para mim, porque quando eu vivenciei a Lala, o acampamento, eu comecei uma descoberta não somente naquilo que eu queria construir, mas eu comecei uma descoberta também dentro de mim. E é uma descoberta que a maioria das vezes a gente meio que evita, né? A gente não quer muito acessar ali. E ela nos coloca nesse papel, e ela coloca muito no papel que um pesquisador, ele chama Gabo Materna, acho que é assim que se chama, que ele diz muito que as nossas conexões, elas não são individuais, elas são conjuntas, né? Então ela nos coloca nisso. E o acampamento não é uma experiência somente individual, é uma experiência coletiva. Você não vai aprender sozinho. Eu vi que o João colocou o currículo no chat e esse currículo ele é só uma parte, porque o acampamento ele é tão incrível que você quando vivencia, você não consegue descrever ele. E eu lembro que quando eu fui fazer a minha entrevista, eu estava com muito medo, porque eu pensava, vai ser aquela entrevista tipo um emprego, que eu vou ter que, olha, minhas qualidades profissionais são essas. E eu não tinha qualidade nenhuma profissional, eu não conseguia enxergar. E eu lembro que a gente começou a conversar na entrevista sobre livros. E isso foi muito interessante, porque, cara, porque alguém queria saber sobre o livro que eu gostava, a música do meu chuveiro que eu canto. Então, ela é muito disso, é excepcional. Então, trazendo já uma parte de apoio para vocês, coloquem aquilo que está vivo dentro de vocês na sua aplicação, sabe? Nos seus textos. E falando mais como um oficial de admissões, a gente nem não leva em conta aquela ortografia correta, aquele texto sem erros. A gente valoriza muito a sua essência, aquilo que você traz, quem é a Heloísa, a Júlia, a Laura, a Celina, a Rebeca, o Reinaldo, enfim, o que cada um de vocês é.
E isso também a gente leva para a entrevista, que foi um momento que me marcou e me fez retornar para a Admission há tanto tempo, que foi a entrevista que me marcou. E eu sempre gosto de dizer, o acampamento ele não começa na data que está ali estipulada, ela começa no momento que você começa a se inscrever para fazer a sua redação. Então, eu acredito muito que seja isso e que vocês possam vivenciar o acampamento desde já. E que às vezes a gente pensa que, vou fazer dessa maneira porque vai impressionar mais. Não, a gente quer conhecer mais sobre vocês. Então, talvez vocês nunca tenham feito um projeto na vida de vocês, na cidade de vocês, mas existe dentro um interesse, a gente quer saber sobre esse interesse. Então, qual é o seu interesse? Se engaja, se joga na produção dos textos, no vídeo também, que ele não é obrigatório, mas a gente incentiva muito que seja produzido. Não sei se nessa temporada é obrigatório o vídeo, mas aí se engajem e entreguem muito aquilo que vocês querem. Obrigado, João. Obrigado, Fê. Obrigado. Ah, perfeito. Obrigado. Obrigada, Ítalo. É sempre muito bom te ouvir, porque você fala com tanto coração, assim, né? Tão bonito. Você traz uma sinceridade, assim, na sua fala. E além de dar um depoimento, você já deu a dica para quem está se aplicando, quem está aplicando, né? Então, é muito legal, gente. Então, só para talvez também explicar um pouquinho mais. O Ítalo, quando vocês participam desse processo seletivo aqui na Lala, quem lê, os formulários, as redações que vocês escrevem e quem faz as entrevistas são os lá líderes. E o Ítalo é um deles. Então, a gente tem uma equipe, aqui de lá líderes que todo semestre, a gente contrata para fazer essa seleção. O Ítalo já tá com a gente há um tempão, super legal, assim. Então ele já tá totalmente por dentro de todo esse processo. E é uma oportunidade que vocês também podem ter depois que entram na Lala de ser um oficial de admissões, que é essa pessoa que traz outros lá líderes, né, para dentro da comunidade, traz outras pessoas. Então, gostei muito. O João até destacou aqui. Os camps começam na inscrição. É totalmente isso, porque quando você vai responder a redação, você tem que pensar sobre você, você tem que pensar, como você colocou, né, sobre os seus anseios, seus desejos, o que te motiva. É um momento de parar e refletir sobre seu propósito. Então é muito legal, assim, e esse processo de autorreflexão ele segue depois também na entrevista, no acampamento, e em outros momentos também dentro da Lala, né? Até, enfim, até para se inscrever aqui para oficial de admissões, os jovens refletem, por que que eu quero ser oficial de admissões, né? Então, com o que que eu quero contribuir? Então é super bacana. E eu quero abrir, gente, também para perguntas, que vocês têm para o Ítalo. Aproveitar que ele tem essa experiência aí dos acampamentos, da Lala. O que que vocês gostariam de saber que vocês estão curiosos? O Ítalo só não pode dar muito spoiler, mas eu sei que ele não vai dar. Não pode contar o que vai ter de surpresa, mas eu tô brincando. Ó, a Vitória tá perguntando aqui. Ítalo, o que você fez depois do acampamento? Eu gostei muito dessa pergunta, porque a primeira coisa que veio na minha cabeça foi dar uma respirada, porque o acampamento ele é muito intenso e ele é muito gostoso também. E eu sempre gosto de pensar que o acampamento ele não acaba no dia que encerrou ali aquele momento. O aprendizado ele é muito contínuo. E depois do que o meu acampamento acabou, eu comecei a pensar qual era de fato o meu propósito, sabe? Porque eu tenho muito costume de sair abraçando tudo que eu via pela frente. E depois do acampamento, eu comecei a focar muito mais naquilo que não beneficiava só a mim, mas também beneficiava o outro.
e era muito particularidade ali daquela minha missão que eu tinha para seguir. Só que depois do acampamento eu comecei a me engajar muito dentro do ecossistema da Lala, que é muito grande. Faz, eu entrei na Lala em 2022, até hoje não visitei todos os espaços que a Lala tem, porque é muito grande. E tá tudo bem também. Mas aí me engajei dentro do Admission Team e também atuo dentro do próprio programa de acampamento, que isso é uma possibilidade que o Lab Leader tem. Ou seja, você é participante, mas se eu falar, vou dar um spoiler, mas se você for participante, você pode voltar para a equipe e apoiar, talvez, o participante. Só que aí eu não vou dar spoiler como esse apoio. Não, obrigada, Ítalo, muito bom. É isso, gente. Outras possibilidades de trabalho aqui na Lala. E outra forma de conhecer os acampamentos. Isso é muito legal. Uma hora como participante, outra como staff, como apoio. Então, isso é muito bacana mesmo. É, a Jusilene Jusilene, desculpa, tá perguntando. Como foi sua entrevista? Você soube responder as perguntas ou ficou muito confuso porque não se conhecia? Olha, a minha entrevista ela foi um grande desafio, porque eu estava, como eu falei, eu estava com muito medo do que a pessoa que iria realizar a entrevista iria perguntar para mim. E eu tinha feito meio que um esboço, eu tinha colocado, vou falar que eu faço isso na minha escola, que eu criei isso e participo disso. Quando chegou na hora, não foi nada disso que eu falei. E as perguntas, elas são muito genuínas e o objetivo é que você responda também da mesma maneira, genuinamente, ou seja, aquilo que está vivo dentro de você. Então, a gente se pergunta assim, talvez eu não me conheça, mas a pergunta ela vai lhe instigar você também a fazer essa visita interna. E eu acho que é o que é mais incrível na entrevista, porque você, ao mesmo tempo que você fica com medo, ao longo que vai conversando, parece como se você conhecesse a pessoa que realiza a entrevista há muito tempo. E eu costumo dizer isso quando eu vou realizar a entrevista, né? Aqui nós somos amigos de longa data, conhecemos há muito tempo, então fica tranquilo que a gente vai conversar sobre coisas naturais. E isso foi o que me deixou muito confortável, sabe? Essa possibilidade de dizer aquilo que eu estava sentindo com aquela pergunta. Não, muito legal. E acho que se sentir confortável é fundamental, né? Então, acho que a Lala sempre promove esse espaço de uma zona de segurança, um lugar de segurança que você pode ser honesto e ninguém vai te julgar. Então, eu acho isso muito legal. Então, a Rebeca está perguntando: Ítalo, você sentiu muita ansiedade ou a sensação de não estar fazendo o suficiente? É uma pergunta bem interessante, porque acredito muito que até hoje ainda eu fico com um certo tom para conseguir responder essa pergunta. Porque eu lembro que quando eu comecei a participar de projetos, eu tinha um desejo, que era o meu desejo é mudar o mundo. Isso é muito interessante, porque a gente às vezes pensa, mudar o mundo, uma coisa tão grande, como é que eu vou fazer isso? Qual é o primeiro passo? E às vezes a gente fica com essa ansiedade de, estou muito atrasado, fulano já fez isso, olha onde fulano está e eu estou aqui. Só que a mudança, eu aprendi muito isso ao longo do tempo, que a mudança ela é proporcional ao nosso local de vida. Ou seja, na minha cidade, a minha cidade tem menos de 4.000 habitantes. Ou seja, o impacto que eu causo na minha cidade não é o mesmo impacto que, por exemplo, o João vai causar lá na cidade dele. Mas a nossa forma de impacto é a maneira que a gente chega para uma única pessoa, pode ser apenas uma única pessoa. E com uma palavra a gente transforma a vida dela, de certa maneira. Isso aconteceu já em um acampamento que eu fiquei muito abismado porque simplesmente, com uma conversa rápida, a pessoa depois conversou comigo e disse que foi muito interessante para ela, foi muito profundo. E isso não era uma coisa que eu pensava e que eu ficava muito me questionando. Então, fazer o suficiente é aquilo que está naquele momento suficiente para você, que o suficiente para você é o todo naquele momento, né? Então,
Acredito muito que isso foi o que me motivou muito a continuar. E estar ainda hoje onde eu estou. Esse sentimento ele ainda vem, ele é natural. Mas ao longo do tempo, quando a gente vai vendo o impacto que a gente vai causando na vida das pessoas, que é simples para a gente, mas para a pessoa é muito grande. Eu também gostei muito dessa pergunta, Rebeca, porque tem tudo a ver com coisas que são faladas no acampamento. Então, a gente tem vários sentimentos, a gente tem a síndrome da impostora, a gente tem várias questões que ali, coletivamente, a gente consegue colocar e pensar juntos. Eu concordo 200% com o Ítalo que cada pessoa que a gente impacta faz a diferença. A Vitória está perguntando. Se teve algo que você começou a ver ou sentir depois do acampamento e com os diálogos que você não tinha percebido ou sentido antes. Eu aprendi uma coisa muito interessante, que não foi apenas no meu acampamento, mas foi na administração, que existe muito a diferença de escutar e de ouvir. Existe muita diferença. E uma das coisas que é muito trabalhado dentro do acampamento em si é a forma como a gente cria conversas profundas com as outras pessoas. E a gente aprende isso no acampamento. Então, depois que eu comecei, depois do acampamento em si que eu vivenciei, das experiências que eu tive dentro do ecossistema, eu percebi que conversas, elas não são apenas conversas, elas são oportunidades. Então, quando a gente tem essa oportunidade, essa chance de conhecer aquela pessoa mais profundamente, com interesse genuíno, a gente consegue perceber o quão rico é. E hoje, muitas das experiências que eu tenho, das discussões que eu faço, mesmo internamente, penso que eu penso, que eu faço, que eu reflito, se dá através dessas conversas. Então, um exemplo mesmo é a entrevista. A entrevista é uma oportunidade que você pode conversar com a pessoa que vai realizar a entrevista, e isso é um diálogo que vocês vão ter. E eu não tinha percebido como é tão importante a gente ter essa chance de conversar com outra pessoa e ser profundo com ela. E depois do acampamento, isso mudou para mim. Então, hoje, as conversas para mim têm total outro sentido, outra maneira, outra perspectiva. E isso para mim é mudança, é liderança, é impacto, é cuidado também com a outra pessoa. Ah, muito legal, Ítalo. Obrigada. Tem mais perguntas. Tô gostando, gente. Muito boas as perguntas. A Ana Luísa está perguntando o seguinte: como foi seu processo de seleção? Você pagou algum valor ou ganhou bolsa? Olha, eu entrei em 2022, então a Laula estava em um período muito forte de desenvolvimento, né? A gente tinha um programa de arrecadação de fundos. Minto, na verdade, a gente não tinha ainda o programa de arrecadação de fundos. A gente tinha um sistema que era de apoio para jovens, né, de comunidade conseguir aplicar para lá e receber certo tipo de apoio. E foi essa maneira que eu recebi, porque na época eu não sabia escrever nada de texto. Eu não sabia nem como colocar o que eu estava sentindo. E eu recebi o apoio da Lala de certa maneira, e a Lala foi um ponto bem interessante, porque se você for visitar outros acampamentos, outros programas, você vai ver uma coisa focada. Quais programas você já participou? Ou quais outros programas você construiu alguma coisa? E ela até procura saber, mas o foco principal é entender o seu desejo, por que você quer estar ali. Então, no meu processo de seleção, eu coloquei muito disso, esse meu interesse. Eu recebi uma bolsa, e na época a bolsa era um pouco mais, eu recebi 90% de bolsa. E isso me fez total diferença, porque se não fosse essa bolsa, talvez eu não estivesse hoje na Paula, porque eu não teria condições de arcar com aquele valor. Estava no meio do ensino fundamental, estava no começo do meu ensino médio. E eu não tinha condições de arcar com aquele valor todo. E ela escutou quando eu falei, olha, não consigo pagar, mas eu quero muito participar. E é isso que o programa está Isso. Amanhã, gente, a gente vai falar mais em detalhes sobre esse programa de arrecadação de fundos. Então, compareçam também nessa sessão que a gente vai falar tudo bonitinho, como funciona e tudo mais.
E você comentou um pouquinho, Ítalo, mas eu acho que, não sei se você quer complementar, a Jusilene perguntou sobre essa questão de escrever. Então ela fala: "Eu não sou muito boa escrevendo e tenho muito medo de vocês não me acharem boa por causa disso. Você teve esse problema também?" E aí, só para fazer um parênteses antes de você responder, que realmente nessa temporada as respostas são por texto. Antes a gente tinha vídeo, mas agora são todas por texto. Então realmente tem essa parte de escrever. O que que você diz, Ita? Eu falei que eu não sabia escrever, eu tinha dúvida. E uma coisa que fez total diferença foi porque eu pedi para amigos lerem o que eu tinha escrito e perguntar se estava parecido comigo, se aquele texto refletia quem eu era. E fez total diferença, porque amigos me davam um retorno: nossa, isso aqui é tua cara, isso aqui é muito você, é muito autêntico. E eu fiquei muito feliz que esses dias atrás eu encontrei o arquivo que tinha minhas redações que eu escrevi. Eu fiquei, meu Deus, escrevi assim. E não era o texto que eu escreveria hoje, sabe? E hoje eu escreveria o texto totalmente de outra maneira, colocaria outras coisas. Mas na época, que dali foi a verdade que eu tinha e foi a verdade que a pessoa de admissões viu em mim. Então é isso que a equipe de admissões vai ver no seu texto. O quanto de você está presente naquele texto. E a gente tem hoje em dia muito, a gente pode fazer um recurso, um exemplo aqui, utilizar um IA para poder escrever o texto totalmente. Só que aí quando a gente vai olhar, não tá você lá. Tá o que tá um monte de palavra bonita que às vezes a gente não sabe nem o significado, mas você não colocou o que você quer. Então, particularmente, eu valorizo muito aquilo que você coloca, você. Então, tudo bem você não escrever o melhor texto que vai ter o melhor a contação de histórias do mundo, assim, mas tem a contação de histórias que a Juscelene tem, sabe? O domínio que você tem. Então, isso é que valoriza. Eu tive esse problema, mas você vai buscando esses recursos, vai pedindo apoio para pessoas. Ah, vem uma líder, mas apoio também para ele dar uma lida, ver o que ele acha, opinar. E é muito disso. Eu adorei essa dica de pedir para algum amigo ler. Eu gostei muito. Quando a gente fala de arrecadação de fundos, de campanha também, a gente fala de como você conta a sua história e pedir para alguém ouvir. Mas eu não tinha parado para pensar ainda nessa parte de, a pessoa pode ler a sua redação. Uma pessoa que você confia, pode ser um amigo, pode ser alguém da sua família. Então é muito legal essa ideia, eu gostei. E ainda a pessoa vai te conhecer um pouquinho mais também. Às vezes tem coisas que ela ainda não sabe, vai te conhecer. Gente, temos mais perguntas para o Ítalo. A gente recebeu algumas aqui, o João, a Renate foram respondendo. Então, sobre a entrevista, se for em inglês, é, se tem alguma questão de não ser perfeito. O importante do inglês é saber se comunicar. Até porque, se você está escolhendo acampamento em inglês, o ideal é que você consiga se comunicar bem nesse idioma. Então, não precisa ser um inglês perfeito. É o suficiente para você entender e a pessoa com quem você está conversando te entender também. Então, por isso que a gente sempre fala: escolhe o idioma que você se sentir mais confortável, tá? Que mais, gente? Tem um limite de pessoas. A Ana Luísa está perguntando. Cada acampamento, Ana Luísa, tem os acampamentos virtuais, eles comportam até 40 pessoas e os presenciais até 28 pessoas. Então, tem essa limitação de vagas. Mais alguma pergunta, gente?
A Rebeca está perguntando, então, se ela já se inscreveu no do inglês, se ela pode fazer outra inscrição, só que para o português, ou é uma inscrição por ano. A gente tem duas inscrições por ano, Rebeca. Se você ainda não submeteu o formulário, você ainda consegue editar, ajustar. Se você já tiver submetido, eu acho que o ideal é escrever para o e-mail de admissions para a gente saber qual inscrição a gente vai considerar, porque se você já fez inglês, então você escreveu a redação em inglês, então para ver a melhor forma de proceder, né, por conta do idioma, eu te peço para você escrever para o nosso e-mail. Então, vou colocar aqui, né? Ah, o João já colocou, o e-mail, e a gente te responde por lá. Ítalo, muito obrigada por sua presença. Ele deixou e-mail aqui, gente, então, para quem tiver alguma pergunta, e super obrigada mesmo, sempre bom ter você com a gente. Espero te ver em breve aqui na Lala, tá bom? Um abraço. Tchau, tchau, Fê. Obrigado, João. Abraço. Tchau, pessoal. Boa Obrigada, sorte no processo. Beijo. obrigada. Mas então, bom, eu vou compartilhar aqui o finalzinho da nossa apresentação. Também já estamos chegando ao final dessa sessão, né? Então, gente, para trazer um pouquinho para vocês, né? Às quartas-feiras a gente tem aberto essa sessão para tirar dúvidas. Então, às 14 horas, todas as quartas. Nessa quarta a gente provavelmente não vai ter por conta das portas abertas, que a gente vai estar aqui às 5. Mas vocês também podem mandar perguntas tanto no WhatsApp da Lala, como pelo e-mail que a gente acabou de compartilhar aí, tá bom? Então, esse QR Code aqui, na verdade, é para nossa página de inscrições. E, e ficamos à disposição para responder mais dúvidas que vocês tenham. Então, só para ler mais um pouquinho aqui do chat. A Milena comentou que vai aplicar para universidades nos Estados Unidos e pergunta se a Lala pode ajudar com isso. Se tem lá líderes que já fizeram o mesmo processo. Então, sim, né? O João trouxe aqui, super bem colocado, que tem a iniciativa que se chama aqui dentro University Placement, que existe as mentorias para quem quiser prestar, né, esse processo para estudar numa universidade fora, nos Estados Unidos. Então, não é apenas o networking, viu, Milena? É toda a ajuda com o processo, que a gente sabe que é uma burocracia complexa. Então, aqui dentro a gente já tem pessoas que entendem para te ajudar. Isso é muito bacana. E para esse programa também é feita inscrição, né? Então, são abertas inscrições para esse programa Iniciativa de University Placement e você se inscreve. Então, todas as oportunidades da Lala funcionam mais ou menos dessa forma. A gente abre inscrições, divulgam, os lá líderes se inscrevem e, e participam, né? Vão recebendo as comunicações aí para participar do processo. Sobre a vinda presencial, para quem está aplicando para o acampamento presencial e é menor de idade, pode surgir algumas dúvidas também, então vou comentar um pouquinho aqui com vocês. É, então, para os menores de idade, não é necessário que o seu responsável venha com você, sua mãe, seu pai. E a partir do momento, isso vale para todos, na verdade, tá? A partir do momento que você chega no aeroporto, tem alguém da equipe da Lala te esperando e que vai te acompanhar até a hora que você for embora. Então não se preocupe que quem vier para o acampamento presencial
sempre vai ter alguém da Lala junto, alguém da equipe, né? Então, alguém do nosso staff. E o pessoal do time de acampamentos também faz um grupo de WhatsApp com os pais e com as mães e vão mandando notícia, foto. Então, assim, ninguém fica sem notícias, sem informação. E ninguém fica sozinho também em São Paulo, gente. Não se preocupem, vocês não vão ter que pegar metrô e ônibus sozinhos. A Lala vai estar com vocês aqui, guiando e levando para cima e para baixo onde for necessário. E aí eu acho que uma dúvida também comum, aproveitando, é do acampamento presencial, que o que está incluso no valor, né? Então a gente está incluso a hospedagem, alimentação, não a passagem que não está inclusa. Então está incluso o preço do acampamento, hospedagem, alimentação, o traslado do aeroporto aqui dentro de São Paulo para o local de acampamento. Mas a passagem até a cidade de São Paulo, aí sim que entra como um custo é, extra aí do valor, tá bom? Bom, pessoal, então hoje a gente encerra por aqui a nossa sessão. Amanhã tem mais, venham de novo. A gente então vai falar de valores. A gente vai ter o Will do time de comunidade que vai explicar mais quais são essas oportunidades da Lala sobre o ecossistema. Então é ele que está em contato aí com todos os jovens depois que eles entram na Lala e vamos, enfim, né, poder tirar dúvidas também, mais dúvidas que vocês tenham sobre esse processo, tá bom? Qualquer coisa, nos escrevam, e-mail, WhatsApp, mas nos vemos amanhã então, tá bom? Obrigada, gente. Boa semana para vocês e até breve. Obrigado, pessoal. Tenha uma boa tarde. Boa tarde.